Vocês têm uma camiseta aí do movimento e tem um recado aí pro invasor. Por favor, mostra a camiseta para nós aí. Se eles vierem, o bambu vai roncar. Se invadir, nós tiramos em 24 horas. Tira com jeito ou tira sem jeito. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro Brasil que dá certo. Existem vários grupos de produtores rurais no Brasil criados para combater as invasões de terra. Santa Catarina lançou o Movimento dos Trabalhadores com Terra. Dr. Marcelo Barizon é criador do movimento aí em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, doutor. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo espaço que nos é concedido, né? E, de fato, estamos aí nessa empreitada, então, com a criação aí do nosso MCT, né? Movimento dos Trabalhadores com Terra. Uma coisa tão óbvia, tão lógica, até que demorou para ser criado, né, doutor? É uma resposta ao MST. Aí Santa Catarina criou o Movimento dos Trabalhadores com Terra para impedir novas invasões. E a iniciativa veio depois de uma mesma propriedade ter sido invadida 4 vezes. É isso, né, doutor? Perfeito. Nós atuamos aqui no direito agrário em algumas situações e essa propriedade específica, ela tem umas demandas aí que estão tramitando há vários anos. E tinha sido invadida já 4 vezes, com questões assim traumáticas, sabe? De invadirem na madrugada e chegar e bater na porta da casa do produtor que mora lá e pedir para a mulher fazer um café, né? De livre e espontânea pressão. Então, assim, o pessoal já estava traumatizado e como tem esse movimento do Abril Vermelho, no dia 26 de março nós soubemos aí que haveria, então, um movimento aí para a nova invasão, né? Aí nós pensamos na hora, poxa, nós tínhamos que, na verdade, contrapor essa situação. De repente, invadir primeiro para que eles não entrassem, né? Invadir primeiro. E aí, brincando na hora, vamos fazer o movimento dos com terra, trabalhadores com terra. Esboçamos aí uma bandeira e coisa e marcamos um ato. Falamos primeiro com pessoas aí, inclusive o deputado Catani, lá de Mato Grosso. Eu conversei com ele e ele me disse o seguinte, e mais um amigo de São Paulo, me disseram a mesma frase. Vocês inventaram a roda, é tão simples, mas é uma coisa que ninguém pensou. E assim fizemos, estivemos lá, montamos um acampamento nos moldes que faziam o outro movimento aí, e de fato acabamos por obstar a dita invasão, né? E fizemos um ato daí com bastante participação de autoridades e dos produtores em geral da região, uma situação suprapartidária, sabe, não, sem interesse político partidário, vamos dizer assim. Mas tivemos a grata satisfação de ter a presença do nosso governador do estado, que é um ferrenho defensor da propriedade privada, da deputada Daniela Rainer também, outra ferrenha defensora, Sargento Lima, estadual, deputado, e outros deputados estaduais também, e autoridades regionais que deram um apoio assim, muito grande a esse movimento, que nos surpreendeu, e acabou que algo que seria para um caso específico aí está tomando proporções nacionais aí. Acredito que era uma coisa que faltava realmente, e nós estamos aí para dar a nossa contribuição. A gente tem aí os produtores se unindo, né? A gente tem a APRE, que é a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia Livre, tem o Invasão Zero, tem a Associação dos Produtores da Bahia também para lutar contra essas invasões. Agora temos o MCT, provavelmente isso aí vai se expandir e a tendência é formar um grande movimento no Brasil todo. Agora, essa propriedade aí que foi invadida 4 vezes aí em Santa Catarina, conta pra gente um pouquinho a história, porque essa cena se repete, né? A gente sabe que tem muito caso assim na Bahia. A gente falou muito aqui da família Betim, que é uma família também que sofre muito com invasão, porque os sem terra, eles não querem mais terra improdutiva, eles querem produtiva e eles têm um INCRA ao lado deles, né? O INCRA e o governo a favor deles. De fato, e os números aí que depois nós podemos citar aí da questão da reforma agrária no Brasil, eles são deveras preocupantes. Essa fazenda, existe um imbróglio jurídico, uma discussão judicial de demanda de cunho tributário, né? Que seriam as securitizações que foram migradas para o governo federal e tudo mais, e discussões entre a aquisição da fazenda e outras nuances aí que estão sendo debatidas então na justiça. Contudo, nós temos decisão, uma sentença transitada em julgado de interdito proibitório para a invasão contra o MST. MST não, porque não tem personalidade jurídica, então contra alguns líderes do MST, né? Eles não têm sequer CNPJ, diga-se de passagem, né? Clandestino o movimento. E temos também a suspensão de um mandado de emissão de posse que o INCRA havia obtido judicialmente, né?
para então adentrar a fazenda. Essa fazenda ela é altamente produtiva, é uma propriedade que é destaque econômico no pequeno município de Zortea, divisa com o Rio Grande do Sul, situado no meio oeste catarinense, na divisa entre o Planalto Serrano e o meio oeste, né? E assim, então, a gente verificou nesse processo algumas situações de verdadeiro estelionato fundiário, vamos chamar assim, por parte do INCRA, infelizmente. O INCRA, me parece que os gestores não têm noção do que é governo e o que é Estado, né? O INCRA é um órgão importante para o país, mas ele tem que ser gerido de forma apartidária, né? E de forma ética e moral, certo? E não é o que está acontecendo no caso concreto. Nós levantamos verdadeiros absurdos aqui, nesse caso específico, e com certeza isso deve ser, se não a praxe, mas muito comum no Brasil todo. Da porteira para dentro com o Frederico Dávila, sempre um prazer recebê-lo, Frederico. Prazer é meu, Joyce. Abril é um mês marcado pelas invasões do MST, o Abril Vermelho, com a justificativa da luta pela reforma agrária. O movimento usa o massacre de Eldorado do Carajás para invadir propriedades. Frederico, eles pedem reforma agrária, mas não é o título que querem, não é bem isso, né? Não, na verdade eles não querem a reforma agrária, né? Nós vimos isso durante o governo anterior, onde foi distribuída a maior quantidade de títulos de terra para os trabalhadores rurais, né? Foram mais de 500 mil títulos dados pelo INCRA para assentados, ou seja, foi a libertação dos grilhões desses movimentos. Na verdade, eles não têm interesse nenhum em que essas pessoas acabem virando proprietárias de terra, porque na hora que ela vira proprietária, né, Joyce, a gente sabe que ela cuida, ela trabalha, ela se dedica porque aquilo é seu. Então, na verdade, isso aí é mais um sistema muito bem, com uma engenharia muito bem construída de massa de manobra para enganar as pessoas, e os líderes dos movimentos, né, sempre estão em posições bastante confortáveis. Então é isso que a gente vê, na verdade, é apenas um movimento de pessoas menos informadas em pessoas muito informadas que se utilizam daquela condição de vulnerabilidade de algumas pessoas para praticar crime de esbulho possessório, invasão, destruição, matança de animais e tudo aquilo que a gente já está cansado de saber quando o MST entra em cena. E MST é diferente de assentamento. O assentamento é aquele lá que já foi do MST ou não foi, está assentado, tem um título, está à espera de um título, mas está produzindo, né? Está cultivando. Todos os assentamentos de sucesso, na verdade, você vai ver o que aconteceu. Eles viraram donos daquelas áreas, eles têm o título, então eles podem pleitear financiamento, eles podem fazer um investimento com segurança na sua terra, porque ele tem a propriedade, né? Então ele pode dar garantia para o banco ou para o agente financeiro, e ele tem a certeza que amanhã ele não vai ser expropriado, né? Porque é um questionamento de titularidade da terra, que foi o que nós vimos aí, no último governo, né? Que foi distribuída a maior quantidade de títulos de terra para os trabalhadores rurais. Então, quando a gente ouve falar em assentamento de sucesso, a gente não ouve esse tipo de notícia caótica, né? Porque existe a produção. E a gente vê isso em estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde pessoas estão assentadas de maneira legal e produzindo bastante. Temos até em alguns casos, como no Mato Grosso, que temos lá não é um assentamento, mas é uma reserva indígena, que trabalha com o plantio de soja, milho, dentro da reserva, com tecnologia empresarial. E por incrível que pareça, porque eles estão dentro da reserva indígena, não permitem que eles utilizem sementes transgênicas, mas dentro das limitações que eles têm, eles são bons produtores rurais, e é mais uma comprovação daquilo que nós estamos falando aqui, né? A hora que você tem
a propriedade, que você se dedica, que você tem a questão da posse daquele ambiente, você tem a tranquilidade de investir, de trabalhar. Na verdade, tudo que esses movimentos não querem é a libertação dessas pessoas das garras do Estado. E é tão claro, né, que o objetivo deles não é trabalho, não é terra, porque é um movimento criminoso, eles batem no agro para pressionar o governo, e até contraditório, porque o governo também bate no agro. Na verdade, eles usam aquilo lá como aquela pessoa que tem um cachorro bravo em casa que as visitas têm medo, né? Tipo assim, só eu controlo ele, né? Então a coleira é minha, o portão é meu, eu controlo aquele cachorro bravo que as visitas, né, tem medo. Então o governo atual, ele trata o MST como o cão raivoso, que eles controlam, né? E eles soltam a guia e retraem a guia conforme a necessidade deles de fazer mais ou menos pressão no setor produtivo. Graças a Deus, Joyce, hoje a informação chega muito rápido até as pessoas e a população brasileira, na sua grande maioria, já percebeu que o MST de movimento social e de interesse em levar alguma coisa boa para aquelas pessoas é zero. Então as pessoas já perceberam que aquilo ali se trata de um movimento criminoso, com vários aspectos de terrorismo, e que tem uma elite do MST que vive às custas daquela situação. Eu nunca vou me esquecer, estou aqui, já contei essa história aqui várias vezes em outras ocasiões. Eu, quando era mais novo, nós estávamos indo viajar com os amigos para a Europa no verão, vários amigos, e nós entramos no avião indo para a Europa. E, como você sabe, quando você adentra o avião, você entra pela frente ali na classe executiva. E, por incrível que pareça, a hora que eu entro no avião, na classe executiva, bem refastelado no assento da classe executiva, estava justamente o senhor João Pedro Stedley, indo para Paris, numa daqueles encontros de agricultura, era aquele movimento do José Bové, que teve um episódio lá na França, é um equivalente ao João Pedro Stedley francês. E eles estavam lá, né, dentro dessas conferências sobre terra e propriedade e agricultura familiar e coisa. Enfim, você vê que é tudo, eles não vivem de acordo com aquilo que eles pregam, né? Então vivem muito bem, obrigado, viajam de classe executiva, ficam em bons hotéis, são convidados para essas conferências, sempre pagos com dinheiro, sei lá da onde, né? Porque eles sempre vivem muito confortavelmente, e trabalho que é bom a gente não vê nada. Então ficam fazendo agitação, ficam fazendo esses movimentos, ficam causando prejuízo na hora que entram em campo para fazer as suas ações, e com o governo que nós temos aí hoje, nada mais é do que uma fonte de alimentação para eles perpetuarem nesse mesmo sistema. São esses coitados, porque ele tem famílias até com boas intenções, que são usadas como massa de manobra, pessoas decentes, mas quando acordam para a realidade, com certeza deixam o movimento. É a base dessas pessoas aí que é mantido o luxo desses líderes aí como Stedley. Agora temos o movimento dos trabalhadores com terra, criado em Santa Catarina, assunto do nosso programa, inclusive estamos conversando aqui. Os produtores, até que enfim, estão se unindo, e é uma corrente que precisa ser estendida aí para o Brasil todo. Bahia tem também um movimento, tem outro movimento em Invasão Zero, tem os proprietários rurais da Amazônia que também estão se unindo. É preciso juntar forças para poder combater esse tipo de crime. No caso do movimento com terra, dos trabalhadores rurais com terra em Santa Catarina, é uma resposta positiva. E Santa Catarina só tem dado bons exemplos para o Brasil, né? Então, você pega Santa Catarina, é um estado que tem pequenos produtores,
sabe fazer uma produção agrícola com valor agregado, tem excelentes cooperativas, tem excelentes produtividades de várias culturas e de várias criações, né? Tem um dos parques aviários maiores do Brasil e agrega valor em toda a produção. E Santa Catarina tem mostrado, através desse movimento, que não aceita desmando nem ilegalidade. O Estado de Santa Catarina não aceita, o produtor não aceita, o governador do Estado estava lá durante a inauguração do movimento dos trabalhadores com terra, o governador Jorginho Melo, fazendo que a presença do Estado, ali como ele, representante do Executivo Estadual, dando a segurança para o produtor catarinense que em Santa Catarina não tem espaço para esbulho possessório, para terrorismo, para invasão de propriedade e afim. Mesmo porque você tem lá uma receita de sucesso, que às vezes a pessoa fala, porque o pequeno não tem chance, o pequeno trabalhador rural não tem chance, o pequeno agricultor não tem chance. Tem, Santa Catarina é um exemplo. É só visitar as cooperativas de Santa Catarina, é só visitar o Vale Alemão de Santa Catarina, o Planalto Catarinense. Todo o estado de Santa Catarina é um exemplo de agricultura familiar para todo o Brasil. Então, eu vejo com muitos bons olhos o movimento dos trabalhadores com terra lá de Santa Catarina. O pequeno, juntando aí, dá 80% praticamente dos produtores rurais do Brasil, né? E juntos se tornam grandes. Exatamente. E o que nós vemos lá, na verdade, é um case de sucesso, né? Porque justamente o povo catarinense, o Estado, né, ao longo dessa trajetória toda, sempre deu esse conforto e essa segurança para o proprietário rural, de ter ao seu lado a lei, a ordem e o direito garantido da posse da terra. Ou seja, não há espaço para ilegalidades como alguns outros estados que a gente vê, que o governo do estado ou faz vista grossa ou, pior ainda, ajuda, né, esses movimentos a cometerem ilegalidades, né, como é o caso da Bahia, por exemplo. Então, nós vemos aí como é discrepante a ação de cada governo do estado, de cada poder executivo, dependendo do ente federativo que eles estão incluídos. E os produtores, muitos produtores catarinenses estão na Bahia, muitos são imigrantes, né, foram para a Bahia, paranaenses, gaúchos, né, que foram tentar uma vida melhor, têm a mesma doutrina, a mesma determinação do trabalho das pessoas que estão lá no sul, foram para o norte ou para o nordeste ou para o centro-oeste e por vezes têm que enfrentar esse tipo de situação. Graças a Deus não é a maioria, graças a Deus os governadores dos estados produtores, né, os estados que têm uma relevância no agro brasileiro, têm governadores que estão ao lado da atividade rural e do produtor rural. Esse é o Da Porteira para Dentro com o Frederico Dávila, às terças-feiras aqui em A Força do Agro. Frederico, uma excelente semana para você. Obrigado, Joyce, e Da Porteira para Dentro trazendo a realidade do produtor rural para você que está em casa. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha. Mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérison da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro.
O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. E vocês têm uma camiseta aí do movimento e tem um recado aí para o invasor. Por favor, mostra a camiseta para nós aí e lê aí o que está escrito, por favor, doutor. Temos aqui, Joyce, na verdade a gente fez, nós fizemos essa camiseta, inclusive quem fez para nós, quem patrocinou essas camisetas para levar para Sinop foi a Federação de São Paulo. Então, a camiseta do movimento, né? Tá. E atrás nós colocamos algumas frases de efeito que o nosso governador do estado, Jorginho Melo, citou no dia do ato público que fizemos na fazenda lá. Então aqui, ó, se eles vierem, o bambu vai roncar. Se invadir, nós tiramos em 24 horas. Tira com jeito ou tira sem jeito? O governador Jorginho Melo. Doutor, como o movimento planeja se organizar aí para evitar novas invasões? É seguindo esse exemplo que vocês fizeram agora com essa propriedade que vocês evitaram a 5ª invasão no Abril Vermelho? Joyce, a ideia seria basicamente esse é o modelo, mas lógico, nós estamos numa fase embrionária, né, de criação do movimento aí, e nós pretendemos também ter o SOS Invasão, né, no momento que tenhamos estrutura físico-financeira, administrativa para conseguir isso, vinculando advogados ao procedimento, para que possamos deixar um 0800, aí, um telefone de contato, né, nas unidades federativas que temos representatividade, para tão logo seja invadida, já tenhamos uma equipe profissional que pudesse se deslocar até o local, né, e tratar da questão jurídica, bem como que os produtores já estejam, então, através das sucursais regionais, das regionais aí, todos com um plano de ação formalizado, para que possa dar uma resposta imediata às invasões. Estamos com o agro brasileiro para que possamos nos tornar cada vez mais fortes e só obteremos a força através da união. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são
são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Count. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. A gente sabe que o INCRA, que o governo federal tem muita terra, basta dar a titularização. Falta força de vontade política para poder formalizar o que já tem aí, né? Não precisa mais terra. Só o que o INCRA tem de propriedades equivale é maior do que o Brasil produz, o que o agro brasileiro produz. Então, é desculpa mesmo, é para fazer baderna quando esse movimento aí invade as propriedades privadas. Vão números aqui, Joyce, bem lembrado. Vão números aqui, a partir do Invasão Zero, com dados da Frente Parlamentar da Agropecuária. Para você ter uma ideia, a área usada para o cultivo de grão no Brasil é de 61 milhões de hectares. A área para o cultivo de grão. A reforma agrária já distribuiu, digamos assim, durante os 53 anos aí, o INCRA entregou 87,9 milhões de hectares de terra. Então, 61 milhões é a área produtiva de grão, 87,9 milhões de hectares já estariam entregues pelo INCRA até agora, né? Isso já demonstra de per si não haver necessidade de novas invasões de terra. Aqui nós não estamos contando terras devolutas, terra da União, não estamos contando nada disso. Estamos contando que efetivamente houve de repasse via INCRA para fins de reforma agrária. Então me parece que o que falta, na verdade, é seriedade, uma fiscalização e ver como é que estão essas áreas que foram destinadas. Elas estão sendo ocupadas realmente pelo aquele que foi titulado a terra, para quem foi titulado a terra, ou não? Será que elas não estão arrendadas, todos os lotes, para um produtor só, numa monocultura de soja, por exemplo? Será? Dizemos novamente, nós não somos contra a reforma agrária, existem pessoas boas, existem pessoas iludidas, isso nós vimos, inclusive, na oportunidade de uma CPI que houve aí, né? Declarações lá, depoimentos de pessoas que foram manobradas durante todo um período lá e que abriram os olhos tarde. O que a gente vê é que não existe a titulação efetiva, é o movimento pelo movimento, não se busca o resultado efetivo. Tanto assim que a maior titulação de terras houve num governo próximo passado aí que supostamente não apoia a reforma agrária, foi o que mais titulou com seriedade e tudo mais. Então, é isso que falta, o Brasil tem que parar de hipocrisia e o povo brasileiro tem que se alertar e acordar das manobras que são feitas e da mídia, da condição midiática que existe, certo? É muita propaganda para pouco resultado, certo? Ao custo altíssimo para o Brasil e nós levados como bois para o curral, como massa de manobra, né? Mas graças a Deus está havendo uma conscientização nesse sentido, o povo está mais politizado, por assim dizer. E o setor produtivo está pretendendo se organizar mais, se unir para se fortalecer e conseguir dar essa resposta tão necessária para a produtividade e para, consequentemente, a pujança, o desenvolvimento, o progresso nacional, né?
Essa união do setor produtivo é fundamental, nosso público sempre comenta aqui, sempre pede essa união do agro, o agro tem a força, o brasileiro está no lado das coisas de bem. E quem é contra a reforma agrária é justamente o MST, porque com a reforma agrária eles vão parar de fazer baderna. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro, o canal está aberto. Olha, eu quero agradecer demais a oportunidade, né? Confesso até que quando me ligaram eu não sabia de que se tratava, na verdade, sou um telespectador aí de vocês, acompanho, né? E deixar um abraço a todos e conclamar especificamente a classe produtora, que muito assiste esse programa, a classe produtora para que venha conosco ou com outro órgão, ou com outro movimento que seja para a defesa dos seus interesses. Não espere que os americanos venham aqui resolver os seus problemas. Não espere que o vizinho resolva os seus problemas. E de mais a mais, não diga não é comigo, porque hoje estou invadindo a propriedade do seu vizinho, amanhã é a sua. E mesma situação para quem está na cidade. Reforma agrária é o início de um socialismo que pode chegar na sua casa. Afinal de contas, eles dizem que 60 metros quadrados basta para uma família. Então, quem tem uma casa aí de 180 metros, aí, pense bem para dividir com mais 2 famílias aí, né? É degradante a situação, isso aconteceu e acontece em países vizinhos nossos, e não é uma utopia, é uma realidade que está prestes a chegar a nós e nós não nos unirmos. Muito obrigado por tudo. É isso mesmo, tem que deixar de ser individualista e ser coletivo, porque o problema do vizinho amanhã pode ser o seu. Gratidão a você que nos acompanha aqui, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.